Fala pessoal, tudo bom? Hoje segunda-feira, todo mundo voltando da quarentena, pelo menos a maioria das pessoas, né? Voltando para lutar pelo seu ganha-pão. E é isso aí, a gente tem que tomar os cuidados, mas o Brasil não pode parar. As pessoas que estão mais vulneráveis, a gente já sabe, todo mundo já está cansado de saber, precisam se proteger. As outras pessoas vão tomar também as cautelas, né? Lavar as mãos, evitar aglomerações, mas não podem deixar de fazer o que tem que ser feito. E o que tem que ser feito é enfrentar o medo, sair, trabalhar, produzir. O Brasil não pode parar. O mundo está em uma guerra comercial. E nessa guerra comercial, o Brasil é um dos países mais pobres, considerando o tamanho da sua população e o tamanho da sua extensão territorial. Do outro lado dos dois polos você tem Estados Unidos e China, países que têm características diferentes. Os territórios também são grandes, porém as características econômicas e demográficas são completamente diferentes. Estamos vendo as tomadas das medidas nos países europeus que têm um caixa muito diferente, uma estrutura social e econômica muito diferente da do Brasil. Em momentos de crise, por mais difíceis que eles sejam, nós precisamos parar, raciocinar e agir não pelo pânico, mas pela razão. E a nossa leitura é de que podemos utilizar o momento para prestar solidariedade aos que precisam e também para usar como oportunidade de desenvolvimento. Se países estão fechando com lockdown completo, se nós trabalharmos, nós podemos produzir e até aumentar o número de exportação. Isso a gente pode virar o jogo fazendo simplesmente o exercício da liberdade de ir e vir e liberdade de trabalhar, que são direitos fundamentais assegurados na Constituição, e ainda que a Constituição não estivesse prevendo isso, são valores inerentes à natureza humana e nós não podemos abrir mão deles, porque a humanidade de cada ser humano está vinculada ao respeito a essas liberdades. A liberdade de expressão, a liberdade de pensamento, a liberdade de opinião e a liberdade de ir e vir, incluindo a liberdade de exercer o seu trabalho, o seu ofício. Para simplificar um pouco a análise, eu vou pegar a situação agora do presidente Jair Bolsonaro e nós vemos a mídia confrontando ele o tempo todo e um outro grupo de internautas tentando defender o presidente, certo? Ele pode falar de um modo tosco, é a melhor palavra que a gente tem para conceituar, é verdade, ele fala de modo tosco muitas vezes. Agora, se a gente for analisar o conteúdo, muitas vezes está errado, mas outras vezes está certo. E olhando para a mídia, a gente fica pensando que está sempre errado, né, se for considerar apenas a mídia. Só que tem um detalhe. Vamos olhar para o nosso vizinho, Argentina. Hoje eu li a notícia de que 6 mil pessoas já foram detidas na Argentina. E eu já tinha conhecimento de que lá está sendo proibido de se circular. Se a pessoa sair de casa, ela só pode sair para ir na farmácia ou no supermercado. Fora dessas hipóteses, elas serão presas. É isso mesmo, a pessoa, se sair de casa lá, é presa. Isso é um absurdo completo, porque você atenta contra a liberdade do próprio indivíduo, até se ele quiser sair. Imagine que ele está em Buenos Aires, ele quer sair daquela cidade e ir para uma cidade do interior, ele fica com a sua liberdade cerceada. Eu não consigo imaginar um mal tão grande que justifique o cerceamento da liberdade de ir e vir. O vírus é um mal, sim, e nós precisamos tratar ele com responsabilidade. Porém, nós não podemos nos amedrontar. Só que a Argentina é um país que passou por muitos anos de governo de esquerda e por isso eles acabam, muitas daquelas pessoas da população já estão completamente induzidas a pensar conforme o marxismo. Então muitas pessoas vão aplaudir esse tipo de comportamento. Olha só, na Argentina você tem um presidente que está cerceando a liberdade e ameaçando de prender quem exercer o seu direito natural de ir e vir. Do outro lado, nós temos aqui no Brasil um presidente que está falando
exerçam a sua liberdade. E esse presidente está sendo criticado pela grande mídia e por boa parte dos cidadãos brasileiros. Isso é um completo absurdo, você ter um líder que está mandando prender e um líder que está mandando exercer a liberdade. E a reação da população é o mais preocupante. Por isso que a gente pode observar que se está estabelecendo a janela de Overton na escala global, porque os outros países da Europa e de outros lugares também estão ampliando ou modificando a forma de se interpretar o tratamento das liberdades individuais ou das liberdades públicas, que são aquelas liberdades que limitam a atuação do poder público. Nós precisamos, sim, ter todo cuidado com relação ao vírus, mas nós não podemos acreditar nesse pânico, nessa histeria e ficarmos completamente imobilizados aceitando que haja o cerceamento da liberdade. Porque hoje está sendo a de ir e vir. Na Argentina, com ameaça de prisão. Aqui no Brasil, fechamento de comércio. Não é? Claro que a quarentena ela deve ser tida como recomendação, mas não como imposição. Não pode. Quarentena não pode ser exigência, tem que ser no máximo recomendação. Essa é a forma que nós lemos o cenário atual. Agora, imagine só quando começar o cerceamento da liberdade de opinião. Na internet já existe o linchamento virtual, que reúne um grupo enorme de pessoas e começam a criticar as outras que pensam diferente. Se eu coloco um vídeo traçando pontos positivos, concordando com o presidente Jair Bolsonaro, eu vou sofrer um linchamento virtual pelo pessoal da esquerda. Se alguém da esquerda fizer um comentário contra o presidente, também vai haver o linchamento do pessoal da direita. Então, o linchamento virtual está ocorrendo. Inclusive, ontem, 2 tweets do presidente da República foram derrubados. Ou foi a empresa Twitter que o fez, por identificar ali automaticamente uma ofensa a alguma das regras que são estabelecidas pela própria plataforma. Mas eu não acredito nessa hipótese, porque pelo que eu vi, o tweet dele era só compartilhando a notícia do Ministério das Relações Exteriores, um tweet. O outro eu nem lembro do que se tratava. Mas era uma notícia oficial que estava sendo divulgada, então não poderia o Twitter, uma empresa, derrubar o tweet de uma divulgação de uma notícia oficial, sob a alegação de que ela estaria sendo ofensiva às regras do Twitter, porque as regras do Twitter estão subordinadas às leis brasileiras. Então, uma nota oficial teria sim que ser publicada. Esse é o primeiro ponto. Mas eu imagino que pode ter sido derrubado a partir de denúncias, quando se reúne um grupo grande de internautas denunciando, automaticamente, que eles não vão parar necessariamente para fazer uma leitura de pessoa, o próprio mecanismo, quando identifica muitas denúncias, ele pode derrubar aquele tweet. Pode ter sido feito, pode ter havido uma orquestração de denúncias por parte da resistência da esquerda para derrubar esse tweet. Isso é possível. E aí se enquadraria como um linchamento virtual. O problema é quando isso começa a fazer parte de uma política de Estado, certo? Se foi um ato da empresa, existe forma de se confrontar pela via judicial. Mas se os órgãos estatais começarem a cercear essa liberdade de expressão e de opinião, aí sim teremos problemas ainda maiores. Bom, nós precisamos, então, ter todo o cuidado em todos os lugares do mundo. Nós estamos vendo a escalada do totalitarismo. Agora está tendo também o ex-primeiro-ministro Gordon Brown, salvo engano é esse o nome dele, da Inglaterra, sugerindo um governo mundial temporário. Agora, se estabelecer um governo mundial temporário, depois esse poder será devolvido. Ele alegou que era necessário para resolver a questão da pandemia global. Porém, vejam que a globalização é o
próprio problema. Foi a globalização que gerou esse problema. Se a globalização não fosse tão intensa como é hoje, não houvesse tanto intercâmbio de mercadorias nem de pessoas, nós não teríamos uma disseminação tão rápida dessa doença. Isso daí a gente tem que ter em mente para poder observar que não é na globalização que vamos encontrar a solução. A solução global, ela é abstrata. A solução efetiva, ela precisa ser concreta, ela tem que ser local. Então, as nações, com a autodeterminação dos povos, com as suas culturas, com os seus valores, é que vão encontrar os caminhos para resolver. Se um país determinado achar que a quarentena vai ser justa para ela, cabe a cada cidadão ali, que vai ser muito fácil de ser acolhida essa medida, se refletir os valores culturais. Se não refletir os valores culturais, haverá um confronto entre a determinação do poder público e a forma como a população vai reagir. Mas o recado é, não se tornem frouxos. Não se tornem frouxos. Nós, seres humanos, precisamos defender os nossos direitos naturais. Nós não podemos aceitar imposições estatais que extrapolem o limite do aceitável. E nós precisamos, sim, ter um pensamento equilibrado, racional, para chegarmos às nossas próprias conclusões. Eu digo por mim, se chegarmos a esse nível, terei todo o prazer em desobedecer às ordens estatais, se tentarem interferir na minha liberdade, porque na minha liberdade, no meu espectro de domínio da minha particularidade, da minha intimidade, da minha privacidade, eu não vou permitir a atuação, seja qual for a punição que tentem oferecer. E eu conclamo que as outras pessoas também reflitam sobre isso, porque é importante que a gente engrosse as fileiras da limitação do poder estatal. O direito constitucional, nós falamos tanto em Constituição, o direito constitucional nasceu justamente disso, para limitar a atuação do Estado, protegendo as pessoas. E a razão de ser do Estado, a razão de ser das leis, a razão de ser do direito, está justamente na defesa das pessoas. Então, como é que vamos agora, a critério de defender a saúde, que é um direito extremamente relevante, cercear outras liberdades individuais, de ir e vir, e doutrinando e adestrando as pessoas, aparando, como dizia Camão de Passo, a tecnologia aparou as garras do lobo humano, né? Do ser humano que é equiparado a um lobo. Então, na verdade, lobo humano não era a expressão que ele usava não, sou eu que estou usando, mas ele fala do ser humano. E eu usei a expressão lobo humano para encurtar o entendimento. Mas enfim, porque tem aquela expressão, o homem é o lobo do próprio homem. Então, o lobo teria as garras. Essas garras do lado animal do homem de se defender foi aparado pela tecnologia, e eu acrescentaria pela globalização, pela forma como está sendo guiado, toda a política tem sido guiada. Nós precisamos então defender, não podemos deixar que os governantes, que os globalistas, por conta de um medo que realmente existe, é real, mas nós não podemos ser paralisados. O medo não pode nos dominar. Nós precisamos dominar o medo, nós não podemos ser paralisados pelo medo, e o Brasil não pode parar. Por isso, hoje, segunda-feira, estou indo para o meu trabalho, exercer as minhas atividades com todos os cuidados, claro, evitando aglomerações, mantendo o distanciamento social na medida do possível e de acordo com o meu entendimento, certo? Um abraço a todos, vamos continuar firmes e fortes defendendo a nossa pátria amada Brasil.